Bem-vindos ao canal de qualidade de vida e saúde do Dr. Teru Watanabe. Sou médico acupunturista aqui em Criciúma há 30 anos e médico clínico há 41 anos aqui na região, né? Então nós fazemos gravações de vídeo de orientação sobre como viver melhor com uma técnica simples e prática e sem uso de muita medicação. Então hoje a gente vai abordar um tema interessante que a gente fala no consultório, o pessoal acha estranho, que é assim: por que viver faz mal para a nossa saúde? Então, para quem já passou dos 50 anos, já deve ter percebido que algumas coisas vão se deteriorando com o tempo, né? Eu falo sempre assim que é mais ou menos como você lá no começo da vida, você faz uma casa nova ou compra uma casa nova. Quanto tempo dura uma casa nova? 2, 3 anos, aí tem que começar a reformar a casa. Então vai fazer nova pintura, trocar telhado, sei lá, porta, janela, assim por diante. Então, o nosso corpo é igual. Só que nós não podemos trocar as peças com o passar do tempo. As peças são sempre as mesmas. Então eu teria que aprender como cuidar das peças para durar mais tempo, né? Então a primeira coisa que você nota no dia a dia, quem já tem mais de 50, 60 anos de idade, é a perda de força. Dá a impressão que o corpo fica mais fraco, você vai notar que tem menos força e parece que a musculatura ficando mais fraca e você percebe que alguma coisa está errada, você não tem mais a mesma força. Então nós falamos que a partir dos 35 anos de idade, mais ou menos, nós perdemos em torno de 1 grama de músculo todos os dias. Então quer dizer que a cada 3 anos, mais ou menos, 1 quilo de músculo vai embora. Então se você tem 70 anos de idade, então já passou 35. Divide por 3, quer dizer que você perdeu, em média, em torno de 12 quilos de músculo. Como é que perdeu se não mudou o peso, né? Então, desses 12 quilos, 6 quilos vira músculo e 6 vira gordura e pode ir para o abdômen do homem ou para o quadril da mulher. Então, por isso que a gente vai envelhecendo, o homem começa a ficar barrigudo e a mulher com o quadril mais largo, né? Então isso não tem nada a ver diretamente com comida. Ele está ligado a duas coisas. A atividade física, então quer dizer, quanto mais você é ativo no teu trabalho, mais despende força física ou faz ginástica, você vai perder menos massa muscular. Quanto mais sedentário, mais parado, só sentado, só de carro, mais você vai perder. E claro que a alimentação influencia lá. Se você come menos proteína, vai formar menos estrutura muscular. Então a proteína é o tijolo do nosso corpo, é o que faz a construção do sistema. Então eu devo comer proteína pelo menos nas 3 refeições. Então hoje, infelizmente, a grande parte das pessoas no café da manhã não tem proteína. Ela toma café, leite, um pouquinho de leite ou açúcar, pão, manteiga ou margarina em quantidade pequena, não tem proteína nenhuma, ou uma fruta, não tem proteína. Então você começa a ficar faltando nesse contexto. E hoje, infelizmente, para nós aqui no Brasil, a proteína animal, ele anda um pouquinho mais caro do que deveria, e o acesso à proteína fica mais restrito e mais difícil para as pessoas, né? Então isso é muito importante. Então, quando nós tivemos o processo da Covid há 3 anos atrás, 4 anos atrás, então, quem ficou isolado 12, 14 dias, perdeu mais ou menos 3 ou 4 quilos de músculo. Quem foi internado, chegou a perder quase 1 quilo de músculo por dia, pela imobilidade total e a dificuldade de alimentação de forma adequada, né? Então, se você já tem sensação de que está mais fraco, você nota que o músculo está mais flácido, o braço, a perna,
a barriga crescendo ou o quadril crescendo, e você não mudou a tua alimentação, é provável que seja isso que nós chamamos de sarcopenia. Então, sarcos é músculo, penia, redução. Então, quer dizer, perda de massa muscular é um processo fisiológico, mas tem que ser um pouquinho mais lento, não tão rápido como a gente está observando no dia a dia. Então, quem já tem essa perda de massa muscular, que já sente o braço, perna muito fino, tem que fazer uma suplementação de aminoácido essencial, que é uma proteína trabalhada em suplementação, para fortalecer, recompor e reconstruir a massa muscular, certo? A outra seria fazer atividade física. Então, toda pessoa que passou dos 40 anos, 45, é necessário, fundamental e importante que pratique um pouco de musculação, pelo menos 1 a 2 vezes por semana. Então, até quem fala para as mulheres, porque são uma das coisas de prevenir osteoporose, é fazer musculação pelo menos 2 vezes por semana. Tomar o sol, que eu falei no vídeo anterior, a importância disso para a vitamina D3, isso é fundamental nesse processo. Então, por que acontece essa perda de massa muscular com o envelhecimento? Então, quando nós passamos dos 40 anos, nós começamos a sofrer uma coisa chamada de gastrite atrófica, ou seja, existe uma atrofia progressiva da mucosa do estômago. Isso vai dificultar um pouco a digestão. Então, se você é homem e já passou dos 45, você já deve ter notado que quando você come hoje um churrasco, come carne, a digestão demora muito mais do que quando era mais novo. Então, quando você tinha seus 25 anos, você comia um churrasco de tarde e à noite já estava com fome. Se você tem hoje mais de 50, 60, você come um churrasco no domingo, que nem hoje no almoço, você vê que à noite parece que a comida está lá ainda que não desceu. Então, quando nós somos jovens, nós metabolizamos, digerimos a proteína animal em 4, 6 horas mais ou menos no máximo. Agora com 50, 60 leva de 10, 12 até 14 horas para digerir a proteína. Aí você sente aquele mal-estar, que ele começa a pensar, bom, já que não me sinto bem, eu vou comer um pouco menos. Aí passa a comer menos carne, ou então muita gente hoje, em função de ser vegetariano, tal, deixa de comer carne e começa a ter aumento da sarcopenia, né? Então é importante entender essa dinâmica. Se você já sente hoje, então, esse músculo fraco, braço, perna fino, você olha para trás assim na tua calça e não tem mais a nádega na calça, é sinal que teu músculo já foi embora. Se tem dificuldade de levantar da cadeira sem se apoiar, subir e descer escada, tudo isso por causa da musculatura, então é preciso fazer um tratamento para corrigir essas duas coisas. Primeiro, a absorção da proteína, segundo, a ingestão da proteína ou a suplementação dos aminoácidos essenciais, que é feito em forma de manipulação. No caso do estômago, então a redução do ácido estômago, você precisa usar o que nós chamamos que é betaína HCl, que é o cloridato de betaína, que é o ácido do estômago. Então eu tenho 67, quando eu como carne, eu faço uso dessa cloridato de betaína, cada vez que eu faço a refeição, aí o estômago volta a ter um estômago de uma pessoa de 25, 30 anos, então não vi então aquele mal-estar nesse sentido, né? É importante que se faça musculação, eu faço pelo menos 3 vezes por semana, mas por quê? Isso é fundamental nesse esquema para entender a dinâmica desse mecanismo. Então, suplementação do aminoácido, corrigir a parte digestiva, e aí o que pode agravar? Como a pessoa tem má digestão, acaba tendo azia, mas aí a pessoa toma o omeprazol, o derivado do omeprazol. Isso dificulta mais ainda a absorção da proteína e da falta da vitamina B12. Então, uma sequência de coisas que a gente vai fazendo e pode agravar esses sinais, então. O terceiro fator que gera o envelhecimento adoentado seria a queda da testosterona, então, que é o hormônio masculino. Então, o homem tem que ter no exame de sangue entre 500 a 700 mais ou menos, e a mulher entre 40 a 60 a 65. Então, nós começamos a perder 1% a cada ano que vai passando a partir dos 35, 40.
Então, uma pessoa com 70 anos de idade, um homem, já perdeu em torno de 40% da testosterona dele. Então, em vez de estar 700, ele vai estar lá 300, 350, no máximo 400. A mulher também tinha que estar lá entre 40 e 60, está com 10, 12, 15. Então, porque o corpo não produz mais na quantidade suficiente. E para que serve a testosterona? Então, ele tem uma atuação muito importante na fibra cardíaca. Então, é muito frequente o homem que tiver testosterona muito baixa, em torno de 200, abaixo de 200, ter problema cardíaco, pode até levar a um infarto por falta da testosterona, né? Isso vai dar taquicardia, hipertensão, porque afeta toda a musculatura, cansaço, fraqueza, né? O segundo elemento que ele atua é no cérebro. Então, a testosterona é um hormônio do tesão da vida. Então, baixo, a pessoa tem desânimo, cansaço, fadiga, falta de motivação. Aí confunde com o estado depressivo. Então, nós falamos hoje que de cada 10 mulheres que tomam remédio para depressão de forma continuada, pelo menos 7, 8 está relacionado à falta da testosterona. Mas no conceito normal da medicina alopática, não se avalia com frequência a testosterona. Então, nós trabalhamos com isso já há 15 anos, e pode acreditar para você que passou dos 40 anos, 80% da mulher tem testosterona muito baixa. Quem toma pílula, por exemplo, anticoncepcional, mais de 2 anos seguidos, também está em menopausa bioquímica, também está muito baixo, abaixo de 10 ou 15. Então, isso causa vários problemas que é tratado com medicação, o sintoma, mas não se corrige a base, que é exatamente a falta da testosterona. O terceiro processo que ele também pode afetar memória, concentração, né? Estado depressivo, estado ansioso, agitado. O terceiro fator seria a parte muscular. Então, quando ele diminui a fibromialgia, dor muscular, cansaço, fadiga, perda de músculo e aumento de gordura na barriga ou no quadril, quando já explicamos anteriormente a perda de massa muscular. E o quarto fator que ele influencia é exatamente a parte sexual. Então, ele pode baixar a questão da libido, o desejo sexual das mulheres, tá? E pode afetar no homem tanto a parte da libido, como a parte da ereção, da ejaculação e do orgasmo. Então, se você já tem mais de 50, 60 anos, tem algum desses problemas e nunca investigou, procure alguém que conheça para fazer a dosagem da testosterona e fazer a suplementação adequada. Então, lembrar que a partir dos 50 anos, tanto homem como mulher não produz mais testosterona no nível adequado. Então, ela vai, com o tempo, caindo, caindo, caindo. Então, se não fizer a suplementação, ela não tem. Então, muita gente hoje está ali desanimado, cansado, sem força, sem memória nenhuma, é por causa da falta da testosterona. Então, se você nunca fez, está aí uma oportunidade de entender a dinâmica e faça esse processo. O outro processo que influencia a idade é a falta de sede. Então, se você já passou dos 50, você já percebeu que não dá mais sede. Então, se nunca ninguém te orientou a tomar água, você não bebe água com frequência. E o nosso corpo, ele é 2/3 de água, então 60% do corpo é água. Se eu não recuperar a água, ela vai causar desequilíbrio no corpo mais cedo ou mais tarde. Eu já fiz um vídeo aqui lá no comecinho, falando sobre a importância da água. Então, se você não sente sede, não é porque não está faltando água, é que o teu corpo perdeu a capacidade de identificar a sede. E aí, quando chega na idade maior, no idoso, ele modifica a sede por fome, a pessoa confunde. Ele começa a comer, na verdade está com sede. Eu falo sempre, antes de qualquer coisa, se for comer fora de horário, beba um copo de água e espera ver. Se passou aquela ação de mal-estar, ela sede. Então, como nós já falamos, tem que tomar pelo menos em média de 30 ml de água para cada quilo de peso. Então, se você tem 60 quilos, vestida dá 1,8 litro. Se tem 70, 2,1 litros. Se tem 100, são 3 litros. Então, tomar gradualmente durante o dia inteiro, não esperar ter sede para hidratar o teu corpo. Então, esse é um dos motivos básicos. Claro, tem mais fatores, mas a ideia é que esses 4 fatores é o que gera todo o desencadeio de todo o processo. Então, o enrugamento, a secura da pele, tudo está ligado a esse processo.
O hormônio também, no caso da mulher, tem a queda do estradiol, que nós já comentamos aqui. A gente vai falar mais tarde sobre cada parte do hormônio, mas é entender a dinâmica do que gera essa sensação de que a gente vai envelhecendo e vai perdendo a qualidade de vida. Então é uma questão de saber o que acontece e como é que eu posso reduzir a velocidade desse envelhecimento. Então, se você gostou do tema, se comente aqui, né? Avalie o canal, o vídeo que foi colocado. Se não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe com as pessoas do teu grupo, que tem mais de 50 anos, para entender que existe fórmula de você envelhecer de forma mais saudável e sofrer menos do que estamos sofrendo. Então essa seria a dica do dia de hoje.